Estamos no ar com mais um Coffee Talk, o seu programa favorito das galáxias. E hoje tem uma convidada muito especial aqui para a gente trocar uma ideia, conversarmos. A Lorena Fadi ou Fadi. Muito prazer recebê-la. Prazer, voltar aqui, Jefferson, de verdade. Tô ansiosa, um pouco apreensiva sobre onde a nossa conversa levará. Vamos embora. Vamos lá, vamos deixar que as águas dos mares nos carreguem para ver aonde chegaremos nessa conversa. Gosto da fluidez, gosto dessa fluidez. Muito bom. Lorena, antes de mais nada, quem é a Lorena pela Lorena? Lorena pela Lorena é a mulher que está tentando ser e entender que isso é bastante. Todos os dias. É basicamente isso. Muito bom. Bacana isso, hein? Já começa assim de uma forma extremamente reflexiva, levando todos os nossos ouvintes, toda a nossa audiência a pensar assim já de cara, falar, uau, meu Deus do céu, que mente. É será que estou sendo? O que é ser? Eis a questão. Lorena, eu ouvi você já algumas vezes, sua voz na sua banda, lá no Preto no Branco, e, cara, parabéns primeiramente por esse trabalho que vocês realizam, um trabalho muito bacana dentro do nicho gospel, né? Que eu não gosto muito de usar esse termo, nem de nichar dessa forma, porque para mim música é música e música boa precisa ser apreciada. E o trabalho de vocês tem essa relevância e tem esse trabalhar muito bom. Parabéns, primeiramente, pelo trabalho que vocês realizam dentro dessa questão, né, desse ambiente que muitas vezes parece que é tudo igual, né, dentro desse nosso mercado fonográfico cristão, parece que é tudo muito igual, e quando aparecem novidades, a galera fica meio, uau, que coisa diferente, que som bacana. Como que começou essa sua trajetória musical? Como que foi o envolvimento da Lorena com a música? Eu comecei a cantar com 13 anos de idade, né? Num casamento. Meus pais são loucos, talvez. Nossa. E cantei, fui colocada nessa prova de fogo aí. E desde muito pequena, eu dizia que eu seria cantora, caixa de supermercado, arqueóloga e prefeita. Tudo muito a ver com o outro, né? Com certeza. E aí, aos 7, eu entrei na aula de violino, porque minha mãe falava que canto não era instrumento. E hoje eu sou professora de canto desse instrumento. Mas assim, né, são pensamentos, não é erro dela, é só algo, aquele pensamento meio de massa, né, que a gente está acostumado a vivenciar, e na época não tinha muita argumentação. Foi super bem tocar violino, toquei durante 7 anos, toquei no Teatro de São Paulo, foi muito massa, assim, as experiências. E aí eu larguei e fui para um seminário chamado CTMDT, que é o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Fiz 2 anos de curso lá, focados na música e também na teologia. Saí do seminário e aí eu fui fazer Faculdade Batista de Minas Gerais, formei em teologia na Batista de Minas Gerais, mas sempre fazendo pocket show, morava em BH nessa época, compondo, fazendo minhas coisas. Minha música nunca foi muito congregacional e tal. Descobri uma cantora de bossa nova e samba no seminário. Minha mãe ligou quando eu tinha cantado de Tom Jobim e falou: tô indo te buscar agora em Belo Horizonte. Ô, louco! Exato. 6 meses depois eu cantei Beyoncé. Não Nossa! Com a palavra da moda completamente disruptiva, né? Exato. E aí foi muito maravilhoso, né? Aprofundar no mundo da música, começar a diferenciar a música boa de música ruim, dependendo do contexto. E aí, vários pensamentos críticos sendo desenvolvidos. Pensamentos críticos no aspecto de se tornar pensante, né? Não só ir na correnteza. Ir na contramão do mundo em vários aspectos. Sim. E aí a música me levou a tanto vivenciar essa questão de cantar em casamento, fazer pocket show. Cantei nos eventos chamado Jazz Mansion, que é um
um evento de jazz em mansões de São Paulo, na verdade Uau. no Brasil todo. E aí, assim, baita aprendizado com uma galera do exterior e grandes trompetistas e não sei o quê. Então foi. A música é isso, né? Tudo eu acho, talvez. Eterno aprendizado, né? A gente nunca consegue se considerar, caraca, eu sei pra caramba, porque sempre tem algo a ser aprendido. E eu me coloco nessa posição, assim. Cara, E aí, nessa trajetória, foi muito louco como entrei no preto e no branco. Mas entrei, e aí, graças a Deus, é uma banda protestante, de protesto, que não se adequa ao sistema, ou tenta não se adequar dentro da voz que dá um pouquinho pra gente. sim. Que é sempre, né, aquela... Toma um pouquinho mais, tira. Toma. Porque dá um pouquinho de medo, né? Desafiar. E eu fico muito feliz de me inspirar em Jesus Cristo Sim. para fazer isso. Porque todo mundo tem uma ideia do Jesus cara de pastel, né? Aquele negócio O do bonachão. quadro renascentista, Sim. europeu. E Jesus tá lá, né? Sendo, tipo, irônico, fazendo as pessoas pensarem e acabando com o mercado. É. Então, eu amo essa visão, assim. Enfim, aí tô no preto e no branco agora, vou lançar uns projetos pessoais também esse ano, dentro do que a gravadora Que legal. permitir. Tô bem animada. Show, várias novidades aí da sua carreira vocal. Meu, muito Yeah! bacana. Sim. CTMDT, tenho 3 amigos muito próximos que se formaram lá também, no CTMDT. Então, conhecendo aí uma quarta pessoa formada lá. Não, 3 não, são 4. Tenho 4 amigos que são formados lá no CTMDT. Muito Uau! galera Que bacana boa mesmo. experiência para eles. Sim, eles se formaram e vivenciam, né, o ministério. Um deles já é até pastor hoje e tal. Então vivenciam o ministério, estão na Uau! ativa. Um tem uma banda de, assim como o Preto no Branco, de não seguir essas vozes, como você falou, de não se enquadrar nesses rótulos que a galera tenta colocar, de nu metal, né? E nu metal no Brasil é uma coisa Uau! meio ele já é uma banda de new metal e ainda é cristã, uma banda cristã, uma banda confessional, uma banda protestante, né, com letras fortes que também fazem refletir. Eles já gravaram aqui comigo também, a banda Uau! A Trilha, a banda A Trilha. Eu vou É, ouvir. ouça que você vai se surpreender. Letras profundas, reflexivas e um bom som. Josué, tô fazendo um merchan para vocês, hein, ó. Não, mas muito legal. E Lorena, como que foi para você essa experiência de transitar seminário e depois chegar à graduação da teologia? Como foi esse trânsito para você? As experiências que isso gerou na sua vida e no seu ministério? Meu, uma coisa que o CTM somou mais que tudo na minha vida foi a questão interpessoal. Uhum, Porque eu convivi com diversas culturas e sim. criações, e eu percebi que eu partia de um lugar onde a verdade era absoluta, mas a minha verdade, não a verdade como pessoa, o Cristo, e o restante pode ser, tipo, tem vários relativos aí, né? Uhum. Então, passei algumas vergonhas. Paulistano tem uma mania de se achar o centro do mundo, não tem um sotaque. E aí a galera queria contar alguma coisa, eu ficava, mas em São Paulo? Tipo, era insuportável, pelo amor de Deus, alguém me mata no primeiro ano. E aí eu comecei a aprender muito com as pessoas, assim, Uhum. tipo, ouvir muito elas e perceber como é lindo essa forma de Deus criar as pessoas de formas tão diferentes Sim. e apreciar essa beleza mesmo. Uma coisa que eu aprendi muito no seminário também foi a contemplação das coisas e ficar atenta à glória de Deus, porque uma coisa que a gente faz costumeiramente é não ligar mais para a glória de Deus. O Uhum. seminário era um lugar onde tinha muita oração, muita intercessão, tudo era muito palpável em relação às coisas espirituais, apesar não que sejam separadas necessariamente, mas normalmente a gente não está tão atento. Uhum. E aí acostumava, né? Era tipo quase banal em determinado momento. Então eu me apeguei muito à questão da teologia prática. Show. Sabe? A Bíblia que se aplica na relação interpessoal, a Bíblia que se Uhum. aplica em não construir. Tem um professor meu falava,
Você percebeu que nunca ninguém puxou o tapete de Jesus? Falei, cara, é verdade, por quê, Nelly? Porque ele nunca construiu um tapete, ele não Sim. tinha um. E aí eu fiquei, caraca, meu, eu não posso ter tapete, mas todo momento o sistema tá querendo que você crie um. E o seminário me ajudou nisso, a observar a Bíblia, tipo, realmente colocando em cada área da minha vida. E aí, na faculdade, eu, como tinha essa base de vivência, eu consegui mergulhar na Bíblia, assim. Aqui em casa, sempre meu pai é teólogo também, então quando eu tinha alguma dúvida bíblica, ele abria várias, ele falava, ele não me respondia, ele não me doutrinava. Ele, só em relação à tatuagem, me deu uma doutrinadinha. Mas agora eu tô toda tatuada. Mas vamos lá. E aí, ele abria a Bíblia e tal, e a gente começava a discutir, lia os rodapés, né, tudo. Ele falava, e aí, o que você acha? Sabe? Então, eu sempre tive esse interesse muito grande e esse aprofundar muito grande por conta dessa construção. Que legal. Né? E aí, na faculdade de teologia, foi muito massa, porque uma coisa que eu percebi é que as pessoas, às vezes, elas colocam no patamar de grandes conhecimentos e grandes conhecedores. Então, as coisas espirituais já não importam tanto, as coisas, né? Então, vão criando uma separação bem, não sei como foi essa experiência, mas na minha, eu vivenciei várias pessoas que beiraram não acreditar mais no Cristo, porque liam muito, mas não tinham vivência devocional, por exemplo. Sim. Então, as crises de fé não eram resolvidas com fé. Eram resolvidas com outras... Não, na verdade, não eram resolvidas, né? Ficavam naquele limbo e tal, e revoltas, enfim. E eu ainda caminho um pouco, né? Acho que a partir do momento que você escolhe se perguntar sobre as coisas, as crises são um pouquinho mais complicadas. Sim, mas exatamente. Os Arrais, eles falam numa letra, né, que só a fé que foi abalada, inabalável é. Sim, sim. Não lembro se é exatamente a construção do verso, mas é isso. Eu acredito muito nisso, na fé que precisa ser abalada. E é muito louco, porque formando, depois eu percebi como as pessoas têm medo da teologia, né? Elas têm medo do livro, elas têm medo de estudar a Bíblia, elas têm medo de quem sabe, elas têm... É muito bizarro. A letra mata e o espírito vivifica, né? Eita! Eu ouvi muito isso. Exato. E aí, nessa construção, eu comecei a dar aula de canto, né? Só um parênteses. Eu conheci pastores que tiravam os membros das faculdades. Nossa. Porque senão eles iriam se contaminar e virariam comunistas, ou a igreja batava e não precisava de mais nada. Tiravam. Tipo, aconselhava os pastores a tirarem. Você não percebeu que sua filha está se envolvendo em movimento feminista, não sei o que lá? E um desses pastores, eu tive a oportunidade de sentar, nunca mais dei aula lá, claro, mas conversei com ele. Falei assim, você percebe que o problema não está sendo ela ter contato com algo que ela tenha certeza, mas aqui na sua igreja nunca terem dado alicerce suficiente para que ela consiga encarar com grandes argumentações e com fé o que ela está vivenciando lá. Sim. Porque esse é o problema. Hoje em dia, a gente vive um momento onde não existe mais tanto a questão da escola bíblica dominical, né, tanto aprofundamento. E aí as pessoas admiram pessoas convictas das suas crenças, elas admiram pessoas convictas, né? Exatamente. Então, isso é o que chama. Se você não é tão convicto quanto sobre o que você crê, não tem como encarar. Jamais. É por isso que desvia. Não é porque é o demônio da faculdade, o demônio do ensino. Não. É simplesmente a falta de instrução. Sim. Então, é muito mais fácil você tirar a sua responsabilidade, né? E fazer as pessoas terem medo de algo do que educá-las. Exatamente. Cria-se muito, né, do protestantismo hoje, a galera é criada dentro de bolhas, né, as pessoas são criadas dentro de bolhas, e aí quando elas rompem essas bolhas, eu falando isso, eu já trabalhei muitos anos com adolescentes, então você via a galera ali tendo uma formação dentro de casa, e aí chegava dentro da igreja, ouvia algumas coisas, e aí quando esse adolescente chegava na fase da juventude, que ia para a faculdade, que ele enxergava um mundo além daquele movimento de só ter amigos crentes, de estar só dentro da igreja, e aí chegava na universidade, se deparava com aquele novo mundo, com as novas ideias, com os novos amigos, né, com os novos meios,
aquele cara espalhava, ele enxergava um novo mundo que ele falava, uau, é muito Uhum. maior do que eu imaginava, né? Hum. Então, existe um erro muito grande para nós cristãos, né, para quem lidera determinados grupos nas igrejas, que é o erro de não fazer com que as pessoas saibam dialogar com o mundo. Né, que simplesmente privar a pessoa dentro do ambiente sagrado e falar, você não pode tocar no profano, né? Você tem que ficar só dentro do sagrado, porque se você tocar no profano, você vai se contaminar. Cara, quando ele chega lá, que ele vê aquele universo de possibilidades, pô, vai se encantar, vai reluzir mais, vai reluzir como ouro de tolo para ele, para ela, É e aí já era. encantador, né? Encantador. Totalmente. E eu tava ouvindo uma palavra agora de um pastor na Ibabe, e ele falando sobre a questão do joio e do trigo. E eu achei muito bonito que ele falou assim, o dono do campo, ele fala que não é para separar o joio do trigo enquanto não estiverem crescidos. E ele fala, não é só porque o joio parece com o trigo, mas porque muitas vezes o trigo parece com o joio. Sim. E aí, essa diferenciação de identidade cristã, ela vai sendo gerada também nesse meio, né? Exatamente. Das confusões, às vezes, e dos erros, para que a gente, às vezes, detesta o erro, né? Tipo, é como se fosse um absurdo. Tipo, você não pode cometer isso. Sim. E eu vejo como tudo reverte em glória para Deus a partir do momento que a gente pertence a Ele. Assim. Então, eu gostaria muito que houvesse essa liberdade de vivenciar, sabe? Não de aprontar, não falou isso. Sim, Só de sim. vivenciar. Não é Tipo, libertinagem, é não é liberdade. libertinagem, exato, pelo amor de Deus. Não libertinagem. A galera vai querer começar a cancelar a Lorena daqui a pouco, que fala que ela propõe a libertinagem. Liberal. Não mesmo, assim. Não mesmo. Eu lembro que eu trabalhei no CTM quando eu formei e a galera ficava, pelo amor de Deus, a Lorena não pode ser pastora, porque a gente Meu vai Deus. só apanhar. Não, gente, calma, tá tudo bem. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Eu tô falando de vivenciar, de realmente entender que a gente não tem que ser tirado do meio do joio. A gente vai estar lá. E a gente precisa saber se a gente está parecendo mais com joio ou com trigo, enquanto somos trigo, né, no campo. E cremos que somos, né, pelo menos. Deus vai nos ajudando nisso, e nos trazendo convicção. Mas, Perseverança enfim, dos santos. Dos santos, E aí foi assim, essa transição. Foi muito, muito necessário os processos, sabe? Que Uma coisa de legal. cada. Muito bacana que você foi para a academia com essa vivência da prática, né? Da prática não só ministerial, mas dessa vida devocional. Né? Que, assim como você, eu vi muita gente também na graduação se perdendo, cara. Se perdendo. Galera que entrava convicta, crente, e aí começava a estudar, começava a ver outras religiões, começava a fazer diálogos com outras religiões, e aí se encantava. Eu vi isso acontecendo com uma pessoa bem próxima na faculdade. Ela começou a estudar uma outra religião, e aí foi se encantando, aquilo virou objeto de estudo, e de objeto de estudo passou a ser uma prática dela, e aí ela abandonou a fé cristã e hoje ela está só nessa nova religião a qual ela encontrou na faculdade. É triste, é complicado isso. Bem delicado. É muito louco tudo isso. Mas é rico. Eu também vi essa experiência da riqueza na graduação, de conviver com pessoas que pensam diferente de você, que tem uma convicção em Cristo, assim como você tem, é o que de comum vocês têm, mas que a vida daquela pessoa eclesiástica dentro da igreja é diferente da sua. Então, dentro da minha sala você tinha batistas, você tinha presbiterianos, tinha metodistas, tinha os pentecostais raiz, tinha neopentecostal. Então, era bem plural, assim, e você poder compartilhar essas experiências é interessante e enriquece a fé, faz você aprender a dialogar também, né? Porque Exato. Você está dialogando com o meio, assim. É muito a quantidade de diferenças que tem no meio.
Totalmente, cara. São várias fés dentro do protestantismo. É a fé no Cristo, mas no É, restante a gente dá exatamente. uma... É muito louco, cara. É muito louco isso, né? Você vê essa diversidade que existe dentro do É. cristianismo. Eu brincava que assim, você precisa aceitar que existe a Trindade Uhum, e que Jesus Cristo salva. No restante, sim. vamos conversar. É, Mas enfim, tem, queria perguntar, interrompi. tem um pastor conhecido, não sei se você conhece o Igor Miguel, da Igreja Ah, Esperança em maravilhoso, eu ia BH. à igreja dele. Uhum. É que ele fala que o núcleo duro da fé, né? Que ele fala que nós precisamos estar assentados, firmes naquilo que é o núcleo duro da fé. Esse aspecto de que Deus criou todas as coisas, aí todas as coisas boas e perfeitas, aí veio a queda e danou tudo. Qual a visão cristã básica, né? E aí A é redenção, necessário um tudo. Salvador, né, que é Cristo, e haverá um dia que todas essas coisas serão consumadas. Então, esse é o núcleo duro da fé. Se você Sim. aceita isso, se você acredita isso, nós somos irmãos em Cristo. O que passa disso é perfumaria, é secundário, é terciário, e por aí Sim. vai, né? Eu vivi muito a fase da jaula, a fase da jaula do novo reformado, né? Quando você Ah, se Deus, depara eu com sei. a fé reformada, você fala: Uau, agora eu sou o manjador dos manjadores, eu tenho as 5 solas aqui Eu sou calvinistão impressa no e meu arminiano tem que coração. morrer. Isso, fogo nos hereges, fogo na igreja, fogo nos arminianos, que não é arminiano, são tudo pelagiano, tal, não sei o quê. Melaniano, sim. Cara, mano, e aí você vive aquela a fase da jaula porque a pessoa se aproxima, você quer morder, né? Você quer morder a pessoa, Uhum. você tá ali babando. E eu já compartilhei isso em outros bate-papos aqui do canal, o quanto isso causou um cenário de devastação, né? Passado o tempo, você adquirindo uma maturidade cristã, você olha para trás e você vê o cenário de devastação que essa jaula que você viveu desse primeiro amor com a reforma causou. E aí você tem que, como um cristão, você tem que colocar o seu rabinho entre as pernas, né? Abaixar as orelhas e voltar lá com humildade, pedir perdão Sim. e reconstruir os laços que foram quebrados. E muitas vezes existe um perdão, mas que aí aquela questão do trato, da afinidade, isso não volta mais, infelizmente, né? Não é recuperado Eu já mais. fiz pessoas chorarem em debate. Então, não sou melhor. Alguns pedidos de perdão também fluíram desse lado aqui. É muito louco isso, cara. É muito louco. Eu não sei se para você enxerga dessa forma, mas uma coisa que eu vi muito na faculdade, não só na minha turma, mas em outras turmas também, é que existiam poucas mulheres na teologia. Em todas as turmas eram formadas majoritariamente por homens. Por que você acha que existe essa baixa adesão das mulheres pela teologia? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que o núcleo do interesse é eclesiástico na igreja. Então, a partir do momento que na igreja as mulheres são poupadas de terem a palavra, de pregarem, de coordenarem grupos, né? São poupadas da palavra mesmo, né? Eu conheço inúmeras igrejas que a mulher tem que abaixar a cabeça e ouvir o que o pastor está falando e ponto. O papel dela é fazer o lanche. Não estou falando que isso não é digno. Todas as áreas da igreja, nós somos um corpo e é extremamente digno, mas é podado, né? Então, assim como existe na sociedade o papel do homem e da mulher, na igreja existe o papel do homem e da mulher. E raramente a gente vai conviver numa igreja onde o papel da mulher é ser mestre, o papel da mulher é instruir, o papel da mulher é entender pra caraca de Bíblia e arrasar, sabe? Uhum. Eu mesma, tipo, várias vezes conversando com homens teólogos e eu tento que, tipo, falar mais alto para que eles me ouvissem, porque senão, tipo, não seria escutada, sabe? E não é porque, às vezes, um cara falava exatamente a mesma coisa que eu tinha falado logo depois. E eu ficava, eu acabei de falar isso. Então,
a partir do momento que o lugar que tem que te motivar não te motiva, é difícil chegar na academia, né? Esse interesse. Então, eu acredito que seja isso, a fórmula congregacional das coisas, na maioria das instituições. Show. E você é a favor do pastorado feminino? Eu sou a favor? Sou a favor. É porque eu penso muito na implicação, né? E tudo tem implicações complicadas. Mas eu sou a favor do pastorado feminino a partir do momento que existe um pastor junto. Entende? Que o cara também é pastor. Eu não sou a favor de um pastorado solo feminino de uma igreja. E não sou a favor de uma pastora onde o ministério do cara também não seja pastoral. Certo. É o complementarismo, né? Que a Kate Keller, esposa do Tim Keller, trabalha muito nessa linha, né? É bacana. Não, é interessante, sim. Eu acho. Eu sou muito dessa linha também, né? Eu vou muito por esse caminho. E sim, eu vi muito disso em alguns ambientes onde a mulher dentro da igreja não tinha voz. E, pô, isso é complexo demais, né? Pensar isso dentro do ambiente cristão, dentro onde a mulher ela tem que ficar apenas fadada a ser a professora da escolinha das crianças, né? Não que exista demérito nisso, muito pelo contrário, você está preparando ali, instruindo a futura geração. Mas aonde o espaço da mulher, igual você falou, era cuidar dos lanches, preparar os lanches, ou então ficar na salinha das crianças? Das crianças, sendo que na sala das crianças, no culto das crianças, é extremamente necessário que existam homens como exemplo, porque uma galera não tem pai, a gente vive na sociedade, e onde vai ter o referencial? Só tem a professora, só tem a mulher, não tem homens de instrução, não temos com a palavra aqui, sabe? Então, o meu problema não é o que você faz, o meu problema é você só ter a liberdade de fazer aquilo. Sempre vai ser o podar. O meu problema sempre vai ser o podar. E é estranho, só que não é estranho, porque no final a igreja era um reflexo da sociedade, né? Afinal, ela é formada por pessoas que estão na sociedade, né? Estão na sociedade. Então, é igual a discussão que teve há pouco do racismo. Porque a igreja é racista? A sociedade é racista? Sim, então a igreja é. Ponto. Não, mas todos somos... Legal, eu acredito nisso, mas o que é a verdade, o que é a prática, sabe? Então, eu tenho muito essa questão, tipo, mas isso, legal, é onde a gente quer chegar, mas o hoje, como que é? A história, como que é? Então, a gente precisa pensar e assumir as coisas, entende? Tipo assim, a igreja é machista? Pra caraca. Hoje, mas essa é a igreja do Cristo, falando da instituição, né? A gente tem uma dificuldade de falar igreja, e a gente não entender a instituição e o corpo de Cristo, a noiva, que tem uma diferença quilométrica. A igreja orgânica da igreja institucional. Exato, exatamente. Então, eu acho que isso precisa começar a ser pensado e que as mulheres precisam começar a tomar essas posições, assim, né? Enfim, eu ia dar uma estendida numa questão. Mas pode falar, pelo amor de Deus. Não, é que eu ia falar sobre a questão do feminismo, né? Que por muito tempo eu falava que eu não era feminista, que eu era cristã. E isso bastava. Porque isso já me dá a visão que eu tenho que ter como mulher na sociedade, como mulher cristã, como esposa cristã, como... Tudo funcionava, entende? Tipo, política cristã, quem que eu vou votar? Eu sou cristã, então, tipo, não importa a ideologia, importa que eu sou cristã, eu vou ponderar. Cristão vota em cristão. Né? A gente já ouviu muito disso, né? Cristão só pode votar em cristão. Oh, meus amores, e o cristão que está colocando na prática o que é o cristianismo? Então, assim, é muito observável que vai ser melhor para a sociedade, são inúmeras coisas. E aí, hoje, eu entendo que eu preciso sim dizer que eu sou feminista, porque a sociedade cobra alguns posicionamentos meus, e tem pessoas que lutaram por coisas. E aí, hoje, eu vendo o ambiente, tipo assim, mas você é uma feminista cristã? Eu sou cristã, entendeu? Independente do que eu faço, eu sou cristã. Antes de qualquer coisa, o feminismo, ele quer queimar fetos. Mano, toda vez que alguém fala da pauta do aborto pra mim, eu fico, gente, não é porque uma pessoa é uma coisa que ela é tudo, entendeu? Tipo, não quer que ela concorde com todas as pautas. É igual ao cristianismo, tipo, teve uma época que o cristianismo, você chegava nas igrejas do Texas, tinha um preto
enforcado na frente da igreja. E aquilo era motivo de orgulho. Entendeu? Então, assim, não só no Texas, agora tinha gente arrastando preto no sul do Brasil. Sim. Então, assim, e a igreja, tipo, até hoje o movimento da Ku Klux Klan, né, a supremacia branca existe e é um movimento cristão. Aí a pessoa pode jogar na minha cara, não, mas se você é cristã, não, calma, né? Existe um núcleo da fé, igual a gente está conversando agora, isso não participa. Então, são várias coisas, né? Muito amplo. E aí hoje eu defendo, eu sei que é um pouquinho, infelizmente ainda, polêmico afirmar isso, só que eu prefiro afirmar isso do que ficar indo contra o feminismo, mas não falar nada contra o feminicídio, ficar indo contra, sabe? Tipo, enfim, tantas pautas que são necessárias de discussão da igreja, porque se a igreja não souber discutir, enfim, a sociedade, ela precisa ser transformada, e a gente só vai conseguir transformar a sociedade sem desenvolver argumentações cristãs em relação aos temas que eles levantam. Não é fugir do que está sendo levantado, mas enfrentar e falar, nós temos a resposta. E realmente, se a gente crê que a Bíblia é a resposta, a gente tem a resposta. É só a gente fazer uma ótima construção a respeito das coisas. Muito bom, show. Que, como o Schaeffer diz, né, que nós precisamos ser intérpretes dessa realidade que nos cerca, né, e tradutores do Evangelho. Então, não tem como nós fazermos esse movimento de interpretação e tradução se nós não estivermos de forma ativa na sociedade. Se nós nos fecharmos apenas em nossas igrejas, em nossas torres de marfim, a gente não vai conseguir ser luz nem sal em lugar nenhum por onde nós formos. É impossível. Então você é uma cristã feminista. Sou. Certo? A Mirella também é. E é engraçado, né? Porque temos outras cristãs também inteligentes e atuantes, tanto quanto vocês, mas que são completamente contrárias a essa ideia, né? De compactar em uma pessoa só, em um indivíduo só, o cristianismo e o feminismo, que na ideia delas, de acordo com elas, isso são coisas praticamente antitéticas, né? Que não pode caminhar junto esse tipo de pensamento, de coisa. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que aquela questão, acho não, tenho certeza, que é aquela parte que a gente concorda em discordar e segue juntos na base da fé, sabe? Eu preferi ter um posicionamento social também, sabe? Sim. Entendendo que nos meios que eu frequento, eu sou muito do sarau, né? Então, Sim. eu convivo com pessoas de muitas religiões, discurso e converso sempre com pessoas do candomblé, da Umbanda, e eles têm várias questões, tipo, tanto com a questão do racismo, quanto a questão do Jesus branco, quanto, sabe, tantos problemas na igreja, e aí eu me coloco dentro desse lugar como cristã, mas discuto das pautas, e a gente vai chegando, assim, em conclusões muito bonitas, onde o respeito é estabelecido, mas eu não me sinto desconfortável de me colocar no lugar em algumas questões. E o feminismo é uma dessas questões, sabe? Abraçar pautas antirracistas é uma dessas questões. Sim. Então, eu não sou menos cristã. Na verdade, isso faz total diferença no meio que estou vivenciando, para que as pessoas vejam Cristo através de quem eu sou. Exatamente. Sabe? Afinal, o evangelho precisa chegar para eles, né? Precisa chegar para todas as pessoas que não conhecem a Cristo, cara. Para todo mundo que não conhece a Cristo, né? Então, eu acredito que é isso, questão de chamado. Qual é o meio que você convive? Isso é aceitável? Só fala assim, não, eu sou cristã, mas você é feminista? Eu sou feminina. Tipo, legal, se dá certo no seu contexto, massa, arrasa. Mas no meu não dá certo. Poxa, cara, interessante isso. Muito bacana ouvir essa sua argumentação a respeito desse assunto, né?
de que se botar, por exemplo, né? Eu vou citar nomes aqui, tô nem aí, mas se botar, por exemplo, a Ana Campagnolo lá num rolê desse seu aí, cara, o discurso dela não vai ser aceito. Se botar É intragável. a Cris Correia nesse rolê, também não vai funcionar, véio, essa parada. É. Tem que ser umas minas igual você, a Mirella, que vão chegar lá, fala, mano, chega aí, vamos trocar ideia. Eu amo Jesus, mas eu sou feminista, vamos bater um papo aqui. Sim. Porque. É que, na verdade, na minha cabeça, eu falo assim, eu amo Jesus, eu sou feminista, dentro das pautas que eu acredito, de igualdade, dentro das pautas que eu acredito, salário igual para todo mundo, justiça de gênero, dentro das pautas, sabe? Eu tô falando a mesma coisa. Pra mim é tipo. Você não vai sair por aí levantando a bandeira de que tem que queimar afeto, né? Não vou, entendeu? Eu sou totalmente contra aborto, sem ser o caso previsto por lei, por exemplo. Só que eu vou ser a pessoa que vai falar assim, legal, você tá falando que não pode abortar, mas qual a resposta que você tá dando para uma comunidade em que as mulheres morrem por terem esses filhos? Qual é a solução que você vai dar para a mulher que não vai ter condição de criar essa criança? Então, legal, igreja, vamos falar contra o aborto. Vamos levantar a bandeira. Em relação a isso. Eu só quero respostas, entende? Eu só quero que nós sejamos a igreja de Cristo que vai fazer uma fundação, que vai cuidar dessas crianças bem até que elas sejam adotadas. Eu quero a igreja que fale de adoção, porque a igreja não fala de adoção. É verdade. Eu vim de Cuiabá há pouquíssimo tempo e a irmã de uma amiga falou com os pais com os sogros, enfim, que eu tenho problema com a árvore genealógica, brincadeira. O sogro, você queria adotar. Nossa, a sogra dela ficou irritadíssima. Caraca, da igreja, da assistência social. Bem, irritadíssima. Falou, não, sangue é sangue. Você colocar uma pessoa de outra família para dentro da sua família? Nossa. E eu fiquei assim, nós fomos adotados? Então. Então, eu quero essa igreja que fale sobre isso, entende? A igreja que, meu Deus, está sendo aprovado o aborto. Não, a gente não quer o aborto. Tá faltando oxigênio em Manaus e tem um monte de feto prematuro morrendo, de criança prematura morrendo sem oxigênio. Legal, você é a favor da vida. Vamos providenciar oxigênio para essas crianças, vamos ir na raiz do problema. Então, é muito bonito ser a favor da Bíblia. Muito lindo. Sim. Pô, é tudo para mim, assim, tipo, é o meu mundo ideal. Só que o mundo não é ideal, não ainda. O reino já existe, né? O já, mas ainda não. Sim. Eu preciso ter respostas para o que nós enfrentamos diariamente, até que a gente chegue nisso. Então, fingir que o mundo é perfeito nunca vai solucionar. Eu nunca vi nenhum problema sendo solucionado enquanto não é admitido que existe um problema. Não sei você. Não faz sentido. Então, então, quando vem conversar comigo sobre isso, eu fico, olha, eu sou contra o aborto, eu sou a favor nesse caso aqui, que eu sou por conta de tal coisa, mas dessa forma, não sou a favor. Sim, precisamos de medidas médicas para as mulheres. Sim, precisamos. Sim, entende? Eu concordo com outras questões, sim, mas a gente tem uma dificuldade, eu acredito, e não só na igreja, de forma geral, no Brasil, assim, né? A gente pode ver na política, a galera tá sempre querendo um bode expiatório e um salvador. Um bode expiatório e um salvador, sendo que o problema é um sistema, que é ficar podando árvore, ao invés de procurar a raiz das questões, né? Então fica essa podação, nunca resolve nada, é muleta para tudo quanto é canto, e a gente nunca soluciona as coisas. Então, eu acredito que a partir do momento que a igreja não instituição só, a igreja pessoas, eu e você, a gente se posiciona nos crentes, os santos, amém? A gente se coloca no lugar de, vamos procurar a raiz disso aqui, vamos conversar de verdade, muita coisa resolvida. Muita. Exatamente. Eu concordo plenamente com você. Quando a gente olha para a história, não só a história da igreja, mas a história de modo geral, nós vamos ver vários movimentos que foram iniciados por cristãos na sociedade e que fizeram a diferença, cara, porque foram pessoas que... A abolição da escravatura. Exatamente, que entenderam esse chamado, se a gente puder colocar assim, que é um chamado, o chamado de fazer a diferença, o chamado de ser luz do mundo, de ser sal da terra, de ser relevante, de fazer o Cristo andar por essas terras enquanto nós caminhamos por aqui, foram cristãos
Foram cristãos que fizeram idealizaram esses movimentos. Eu tenho um amigo meu que ele fala que a igreja ela precisa ser propositiva e não reativa, porque hoje É. nós, como igreja cristã brasileira, nós estamos completamente reativos, né? A gente teve Uhum. lá no final de 2009, de 19, quer dizer, quando o Porta dos Fundos lançou lá o filme deles no Especial de Natal. Netflix, mano, a igreja se levantou, abaixo-assinado, pá, não sei o quê. Tá, mas e aí, o que a igreja está propondo? A igreja só está reagindo aos fatos da sociedade, a igreja não está propondo novidades. Né? Nós precisamos voltar a ser vanguardistas. Né? A igreja teve esse lugar de vanguarda durante muito tempo Muito e tempo. perdeu essa vanguarda. Precisamos Meu, voltar a ter isso. a gente vê isso numa coisa muito básica. Você, no início da nossa conversa, estava falando sobre o gospel, que você não gosta de categorizar. E, Uhum, nossa, surge dentro desse cenário uma música diferente, porque o resto é tudo igual. uhum, Penso, né? As pessoas têm um baita preconceito com o gospel. Eu saí numa matéria esses dias do polêmico do Intercept com um irmão e tal. E a gente, enfim, ele falou sobre a questão de pauta racial, sobre a música negra, sobre o gospel. E aí um cara foi comentar no vídeo falando assim: gospel não serve de nada, gospel não sei lá. Tipo, e aí eu fiquei, mano, descascando. e tem uma cara de roqueiro. E se eu contar pra ele que o rock, Como a o irmã da gospel foi precursor Assembleia. do rock? E se eu contar pra ele que o blues foi o gospel foi precursor? E se eu contar pra ele que o R&B, o gospel foi precursor? Então, a gente caiu nisso, né, de ficar respondendo e de forma reativa e muito pobre, infelizmente. Mas éramos nós que gerávamos Uhum, as pautas, né? sim, Então, sim. tipo, da música, pô. A gente, sabe, era super criativo, pelo amor de Deus. Eu lembro da minha mãe falando, né? Porque não, porque isso aqui quem compôs foi um cara do candomblé, porque foi entidade. E eu ficava, meu, você tem o Espírito Santo? Cara, Tô frente, sabe? Então, mano, é... então são tantas questões, né? Tipo, não, é muito louco. você vai pensando, é muito amplo. Só que essa questão de não ser reativo é incrível, assim, funciona para muita coisa. A igreja como vanguarda mesmo, ela se perdeu, ela ficou com medo absurdo do mundo entrar dentro da igreja, dessas discussões, e ela se fechou dentro dela mesma, se fechou lá dentro da casinha e falou: não, vamos viver aqui o nosso worship, vamos viver aqui a nossa sociedade, o nosso gueto, a nossa, né, Torre de Marfim aqui, Sim. que tá bom, tá sussa, tá confortável, mas pô, a gente olha para a igreja primitiva, a gente vai ver que a igreja não foi chamada para ficar num lugar confortável, né? A igreja, Jamais. a igreja não, o crente não foi chamado para viver nesse pedestal, nesse lugar confortável, nessa sociedade quase secreta que existe, né, dos crentes, do gospel e tudo mais, do Uhum. worship e tal. A gente não foi chamado para somente isso. Claro, você pode ter lá Sim. as suas preferências, o seu gueto, viver lá com a sua galera, mas, mano, olha para o mundo, velho, olha para o mundo, cara, olha para a sociedade, vai para cima, vai ser atuante nessa sociedade, vai estudar, cara, toma vergonha na cara, vai estudar, fica só nessa, não, eu fui chamado para viver só do louvor, só do ministério de louvor. Eu fui chamado para ser pastor. E aí, cara, pega, larga a faculdade, a mina vai, larga a faculdade, porque não, agora eu vou lá, eu vou fazer o Dunamis, não sei o que, não sei o que lá das quantas. É, Pô, eu já vi muito disso, duplo. velho. A Eu pessoa tá lá também. na faculdade de engenharia, mano, tô da hora, vai ser engenheiro, muito louco. Não, não, fui chamado para viver do ministério. Larga a faculdade de engenharia e vai lá fazer, sei lá, Meu, Dunamis e College, é sei muito lá louco, o nome. porque Lutero, uma das pautas que ele levanta é exatamente sobre essa questão do sacerdócio de todos os santos, né? Então, se Sim. você é sapateiro de Cristo. E Faça essas o suas melhor pautas têm sapato possível e coloque o preço possível. justo. Isso! Então, nossa, e aí eu vou ver os cristãos que são empresários e conquistam as coisas e tão distante do preço justo, tão É, distante.
E aí A acho que só o pastor honestidade. tem que cumprir o dever É. cristão dele. Não, meu bem. Você tem que cumprir o seu dever como cristão e você não tem que aumentar preço de nada durante uma época de pandemia. Nem Você tem que fazer sonegar o melhor nota, calor nem para que isso chegue sonegar às nota fiscal. pessoas, não sonegar impostos e não ficar burlando leizinha, porque o É, Brasil é um país muito, muito burocrático. Bem-vindo ao cristianismo, toma vergonha entendeu? na cara. Então, é muito fácil, né? Você pegar e falar assim, porque Deus me chamou. Assim, eu sou uma pessoa que se você me falar assim, Lorena, você vai vir para a igreja hoje. No seminário era super meu discurso. Eu vou É. amar, porque eu amo a igreja. Eu amo profundamente a igreja. Juro, assim, eu viveria 24 horas do meu dia. Tem dia que Uhum. minha igreja tem 5 cultos, né? Nossa. Às vezes eu chego lá, tipo assim, cedo e saio cedo, tipo 7 horas da manhã, 8. E saio 11 horas da noite. Eu amo, eu viveria todos os dias. Todos os dias. Uhum. Só que existe uma sociedade que está precisando de resposta. Então eu não posso ficar nessa posição confortável, entende? Sim. Então, pelo amor de Deus, assim, parem de dividir secular e sagrado. Entendam que vocês são sagrados, eu sou sagrada, você é sagrado. Uhum. E o lugar que você está precisa ser transformado Sim, por essa essência do Cristo em você, de exatamente. onde você estiver. Porque se o Brasil tivesse cristãos vivenciando o cristianismo de verdade, como tá no IBGE aí, que tem um monte de cristão, pô, a gente teria uma outra nação. Uma Totalmente. outra nação, sabe? Uhum. Então, tanto essa questão de você, não, porque precisa colocar esse cara aqui no poder, porque é Deus, assim, meu bem, quais são as atitudes, quais são os planos de lei, quais são... É racional, o culto é racional, pô, porque a minha política não vai ser racional? Sim. Porque... Então, eu vou começando a ficar irritada, né? Se deu uma percebida. Mas, pô, Pode não ficar, toma uma água, mas continue falando. A minha terapeuta fala que eu sou um pouquinho incisiva e um pouco doutrinadora, às vezes. Mas, enfim, né? E aí, claro que a gente tem uma outra parte, né? Que a gente falou um pouquinho no início, que é, ok, nós queremos as pessoas, nós cremos que os cristãos precisam estar em todas as áreas. A cultura, ela só é modificada. Nancy Pierce fala muito sobre isso, né? No E Agora Como Viveremos, etc. Que eles trazem essa questão que a cultura, ela só é modificada a partir do momento que a dona de casa, o empresário, todo mundo entende que é cristão e precisa ser cristão dentro do seu contexto, porque aí a gente começa a mudar as coisas. Ponto. Só que é difícil ser cristão nos meios que a gente está. É difícil ser cristão nas pautas que a gente enfrenta. É difícil ser cristão nas linhas tênues que são colocadas. É difícil ser o cristão que crê no amor quando o amor é tanta coisa. E é tão deturpado que é amor de verdade, né? Sim, exatamente. Então, eu entendo. E aí é uma responsabilidade da igreja, né? Porque a gente quer as pessoas nesse meio, só que eu sou extremamente responsável de edificar a fé dessas pessoas. Extremamente responsável de instruí-las na Bíblia e na oração, e no jejum, e na solitude, nas práticas devocionais, porque sem prática devocional eu não conheço nenhum cristão que consiga subsistir no mundo. Não dá. Eu não conheço, mano. Não conheço. Eu tenho... Toda vez que eu tô meio, tipo, afastada, assim, sabe? Não tô com a minha rotina de oração muito em dia. Se eu vou pra um contexto assim, eu já começo a ficar meio... Meu, será? Tipo, mano, será que eu tô do certo? Porque faz muito sentido. Porque as coisas fazem sentido, né? As pessoas não acreditam em coisas que não fazem sentido. Elas acreditam, tem gente que acredita em terra plana. Mas, tipo, de forma geral, as pessoas têm, né, algum fio condutor que gera fé, né, no que elas, no objeto de fé delas. Então, é crucial que exista essa formação. Só que hoje a gente não está muito interessado, de forma geral, nessa educação, né, nessa disciplina, no acompanhar pessoas, no discipulado, que é tão essencial. E, meu, a gente precisa se estruturar como instituição mesmo. Tô falando da Igreja Lugares, como instituição. A gente precisa se estruturar para impulsionar as pessoas na fé. Porque
é impossível vivenciar tudo que a gente está falando aqui se não houver fé. Assim, profundidade mesmo. Ela vai ser o combustível. A Ela fé vai vai ser o ser o combustível. combustível. Não dá para andar com o tanque vazio. Já, assim, é angustiante. Não tem O como. mundo é angustiante, a realidade é angustiante, né? A não ser que você. Eu brinco que desde que eu comecei a ler e decidi não ser alienada, eu não consigo ser uma pessoa feliz, assim. Tipo, eu tenho alegria, fruto do Espírito Santo em Cristo a todo momento, só que tudo me gera uma certa angústia, sabe? Ou você lê ou você é feliz. Ou eu leio ou eu sou feliz, é exatamente isso. Qual que é Ou eu assisto um bom jornal, ou eu sou feliz. Qual é a sua rotina de leitura? Vou começar no Instagram, galera, só pra vocês saberem. Aí, ó. 12 meses pra gente fazer uma leitura conjunta, né? Eu sou patrocinado pelo Mundo Cristão. Boa. Então agora eu tô cheia de livro deles pra ler. Top, hein? Top. Ai, que coisa triste, né? Péssimo. Inveja gospel pode? Só um pouquinho. Então, a minha rotina tem sido inveja gospel. Inveja gospel só não é pior que inveja branca. Porque tipo, nem existe inveja preta, mas a pessoa já entende que a boa é a branca. Então, tipo, caramba, velho. O que tá acontecendo? Mas enfim, eu tenho algumas bíblias de estudo. E agora eu tô fazendo a leitura com a galera do Instagram da Bíblia 365. Boa. E tem uma organização que é basicamente para impulsionar a leitura, maratonar a Bíblia, é o intuito deles. Top. E aí eu tô fazendo essa leitura. E aí eu tenho uma coisinha com provérbios. São 31 capítulos, então eu leio, tipo, um por dia, sempre. E é muito louco, eu descubro coisas novas. Tenho isso. Todos os dias eu leio um provérbio, fecho o mês, começo a ler de novo provérbios. Tipo, always, assim. Por questão de sabedoria e aí, fora a leitura da Bíblia, eu tenho um caderno devocional também. Minha estante de livros tá aqui pra trás, mas, tipo... eu tenho um caderno devocional. Bacana. E aí, eu sempre anoto tudo. Assim, é muito bom pra você rememorar o que você tá falando. Às vezes tem coisas que a gente nem consegue ser grato porque esqueceu. E foi realizado e esqueceu. Que foi respondido. Então, tem isso, né? Rotina devocional. E eu tô lendo agora O Homem Eterno, do Chesterton. Nossa, top. E também estou lendo... Achei. O livro... Mitologia. O livro de ouro da mitologia. Nossa, que da hora, hein? Eu amo mitologia grega. Sim. Eu amo. E amo mitologia nórdica também. Sim. Tem uns livros aqui do Gaiman e tal. Então, assim, são sempre essas questões. Tipo, eu vou num cristão e também leio um outro livro que vai me acrescentar. Tipo, eu gosto muito de Kafka. Tem o livro de Nietzsche aqui, filosofia, eu amo ler. Poesia, muita coisa, assim. Mas minha rotina, eu leio 2 livros. Não que seja do meio cristão, para vivificar, sim. fé, seja ele teológico, ou seja de vida cristã, o que for. E também romance, enfim, outros tipos de literatura. Top. Então você, cristão que está nos ouvindo ou nos assistindo, cai nos livros, velho. Cai nos livros. Cai nos livros. Antônio Carlos Costa, ele fala uma coisa tão maravilhosa de uma das coisas que ele vai falando, que é... O que ele diz pra... Que ele ressalta como Paulo, quando ele estava escrevendo, não lembro para quem que era, ele fala, traga minha capa e meus livros e os meus pergaminhos. Tipo, ele fala, traga os meus livros. Tipo, pensa, mano. Eu tava sendo, sei lá, tava aprisionado, não sei onde ele tava, lembro do contexto. Só que eu falo, pelo amor de Deus, traz os meus livros. Então, tipo, gente... Ele já tava no fim da vida, hein? Paulo já tava no fim da vida. Meu. Tava velho. Já conquistei todo o conhecimento, já não preciso mais de livro. Eu posso estar escrevendo. O cara tava lá, pedindo os livros dele. É impecável isso, é muito maravilhoso. E aí vendo, a galera gente, não mata. Não mata. E você cristão que está nos ouvindo ou nos assistindo, você pode ler coisa de não crente também, pelo amor de Deus. Você pode ler, você não precisa só ler autores cristãos das editoras cristãs. Você pode ler qualquer coisa, só não pode ler Crepúsculo, cara, porque é ruim.
Brincadeira, não. Mas leia o que você quiser. Leia o que você quiser. O importante é você ler. Crie esse hábito, nem que seja 5 minutos por dia. Você vai iniciar ali, 5 minutos por dia. Meu, é Não é importante 12 começar. páginas. É legal por página, assim, há 10 páginas por dia, que você consegue Então, contar, e aí já era. Às vezes você lê rápido, às vezes devagar, mas hum, vai. é importante é começar, O né? importante é Porque começar. o brasileiro, infelizmente, não lê muito. Então, Não. leia. Principalmente em um país que a taxa do livro aumentou e a do Ai, videogame caiu. Jesus. Que Tudo tristeza, bem. que tristeza. Eu não estou triste por causa dos games, mas eu estou triste por conta do aumento dos livros. Sim, sim. Mas tem o Kindle aí que vai resolver sua vida também, tá? Não precisa comprar o e-reader. Você pode baixar, que eu tenho certeza que você tem um smartphone, vai lá na sua loja de aplicativos, baixa o aplicativo do Kindle no seu Sim. celular, e aí você consegue comprar livro por R$1,99, por R$5. Sabe aquele dinheiro da casquinha do McDonald's? Você consegue comprar um livro se você não tomar a casquinha do McDonald's num dia, você É consegue verdade. comprar um livro lá na Amazon para você ler no seu celular. Ah, mas eu não gosto de ler no celular. Irmão, então junta o dinheiro e compra um livro físico, cara, entendeu? Você tá sendo pago pela Amazon? Só pra saber. Amazon patrocina este canal, Coffee Talk no ar. Já achei. Estamos aí. Gostaria, mas não estamos sendo patrocinados. Eu quase que patrocino a Amazon, né? O tanto de dinheiro que eu dou para o meu xará bilionário, Olha, Jeff Bezos, é, é incrível que minha esposa não ouça isso. eu acho que se a fatura chega pra ela também, ela já tá ciente. Ai, Jesus. Mas, enfim, é uma triste realidade da nossa igreja brasileira, né? Que nada mais é do que um reflexo da sociedade. Acho que esse é o quarto programa, quinto programa, que a gente cai nesse ponto da literatura, né? Do hábito da literatura e da leitura, e da falta de tal para não só para o cristão, mas para a sociedade brasileira como um todo, e os reflexos estão aí, né? E uma coisa que eu já Estou aí. falei em outros programas: se você não pensar, alguém pensará por você. E é, não, Isso é verdade. é um É, fato. é um fato. É um fato isso. Um triste fato. E, Lorena, você que transita aí pelo Brasil afora com a banda, qual que é a sua impressão sobre essa nossa juventude cristã brasileira que você vê nas igrejas do Iapoque ao Chuí do Brasil? Meu, eu tenho tido boas experiências, assim. Eu tenho muita expectativa na minha geração e na geração que tá vindo. Eu realmente tenho uma expectativa de que rompam com estereótipos, que realmente coloquem o Cristo de verdade em prática. E cada um vai fazer isso da sua forma, né? Alguns em jaulas, que vão sendo Uhum, liberados aos poucos e super lutando. É muito complicado também, porque de certa forma, vivo numa bolha, né? Onde eu sigo as pessoas que eu quero, uhum. onde eu vou trocar ideia nos ambientes que eu tô com as pessoas que eu quero. E eu Sim, tenho cada vez mais tentado romper isso para ver qual é a realidade mesmo. que bom. Porque nas minhas redes, por exemplo, os jovens que eu tô seguindo, pô, eu super admiro e falo, caraca, que bom que você existe, eu tô tão feliz de existir no mesmo tempo que você. Mas aí eu vejo duas respostas, né? Eu vejo a resposta da galera Dunamis, etc, né? Que vai, tipo, o espiritual, né? Tipo, super, que conheço vários que me edificam profundamente também. E vai ter a galera, tipo assim, meu, você precisa ler a teologia, sola fide, sabe? Tipo, total esse foco. E eu vejo a resposta dos dois lados, Uhum, entende? Então, a minha leitura da juventude hoje é que nós, não vou nem colocar eles, nós precisamos deixar de polarizar as coisas. uhum. Pronto. Nunca vai ser só o espiritual. Nunca Sim, vai ser só a letra nunca. As nunca. coisas precisam caminhar juntas. Então, a partir do momento que houver uma conciliação entre as duas realidades que
são cada vez mais claras, que ficam meio distantes uma da outra, sabe? Tipo, é uma competição do que tá certo e o que tá errado. Sim. Meu bem, tá tudo muito certo, vamos juntar aqui pelo Cristo. Ensina o irmãozinho aqui a orar, que ele só tá lendo. Ensina aqui o irmãozinho que só tá lendo, sabe? Tipo, ensina ele a ler livro também, porque ele tá lendo literatura péssima. Tipo, ele tá lendo, sei lá, Kenneth Hagin. Crepúsculo. Então, vamos tirar. Não, aqui eu já dei uma alfinetada. Uma coisa boa. Kenneth Hagin é ruim, hein? Meu Deus do céu. Ele tá lendo coisas todas da prosperidade. Tira isso aí, sabe? E eu sei que lá no Então, CTM vocês liam bastante Kenneth Hagin, hein? Não confunde setembro com carisma. Não, então é geração diferente, porque na geração desses meus 4 amigos, eles falavam que eles tinham que ler muito Kenneth Hagin. Porque, Mentira. qual que é a sua geração lá do CTM? Não, a minha geração foi 2013, 2014. Ah, a deles é bem antes. A deles eu acho que era 2006, 2008, acho que foi. Ah, não. Assim. Então, Então o foi CTM bem é antes. tipo curado. Graças a Deus. Ah, graças a Deus, porque na geração deles eles leram bastante Kenneth Hagin. Uau. Não, teve uma professora, talvez ela tenha sido precursora de quebrar isso, que foi a Renata Ruda. Não sei se você conhece o trabalho da Renata Ruda. Nossa, Deus, maravilhosa. Pelo amor de Deus, ela é maravilhosa. Incrível, Não. teóloga fantástica, vida fantástica. Graças a Deus tive ótimos professores no seminário. Minha época já estava... Ah, que bom, já estava exorcizado. Mais ou menos. Mas enfim, voltando, é só esse conciliar mesmo, sabe? Das realidades. Porque é muito bonito o que está acontecendo. Eu vejo pessoas muito entregues, muito decididas. Diferente de uma outra geração um pouquinho mais velha, assim, de 30, 32 anos, que se tornaram bastante secularizados. Sim. Assim, saíram da igreja porque começaram a estudar, e a igreja não recebia bem questionamentos, e aí deram uma expulsada, não tinham resposta, ou achavam que era insignificante, que a pessoa estava querendo trazer. Então, essa galera é mais machucada. Essa galera que tá vindo nova, eu tenho muita expectativa na transformação social cristã que fará. Que legal, que legal. Muito, muito bom ouvir essas impressões aí que você tem do Brasil afora, porque eu, particularmente, a minha visão ela é muito limitada, né? Dá para ver por causa dos óculos, brincadeira. Mas não é nesse aspecto. Eu uso óculos também, mas que a minha realidade é muito nichada, de fato, né? Eu vivo em São Paulo, tenho contato com a minha igreja, com algumas outras igrejas que são da mesma tradição, tenho algum contato com alguns outros cristãos, mas tudo aqui, tudo em São Paulo, tudo na metrópole, então torna a minha visão mais limitada. Agora, você que viaja pelo Brasil, você consegue ter uma noção mais macro de como a coisa está, então é legal ouvir isso, ouvir esse Qual relato. É a sua visão? Aqui em São Paulo, eu vejo uma coisa muito muito dominadora, digamos assim. É a visão que eu vejo da questão. Onde muitos cristãos a qual eu converso, que são aqui jovens cristãos, né, cristãos jovens, né, da cidade de São Paulo, eles têm muito essa ideia de domínio, né, domínio territorial, de ganhar São Paulo, de ganhar o Brasil, tudo para Jesus. E nesse movimento eufórico, muito emotivo da coisa, perde-se muito da razão, perde-se muito do pensar a respeito do todo, né? De como que a fé cristã ela pode responder às necessidades, né, às perguntas que a sociedade está fazendo. Né? Então eles ficam muito nessa ideia de tipo... Oferece, né? Eles ficam muito só nesse lance, nesse alvoroço, né? De tipo, uau, vamos ganhar São Paulo, vamos botar crentes e crentes e crentes na política, porque isso vai melhorar o Brasil, né? Botando crente lá, dominando as esferas de poder da sociedade brasileira, a gente vai melhorar a sociedade. Essa é a visão que eu tenho dos jovens cristãos, que eu tenho algum contato, que eu convivo um pouco. Né? Então, por isso que eu falei dessa questão de que minha visão ela está um pouco limitada, ela está muito nichada.
e ouvindo o seu relato, pô, me gerou uma expectativa, me gerou uma alegria de saber que tem gente, né, que está pensando diferente disso, de que não quer dominar São Paulo, que não quer dominar o Brasil e só botar crente para fazer coisas para crente e para impor coisas para a sociedade e tudo mais, né? Então me gerou uma alegria ouvir isso. Eu espero que essas pessoas que eu vivenciei, assim, não se cansem, Sim. sabe? Eu oro muito por elas, assim, e por eles. Porque cansa. Ah, com certeza. É uma caminhada um pouco cansativa. Mas creio que eles vão fazer diferença, sim, nesses ambientes. E eu acredito em pequenas implosões, sabe? Eu acredito nisso. Nem sempre vai dar para virar o sistema de ponta cabeça. Sim. Mas se você implodir a mente das pessoas certas, se você gerar reflexões pontuais nas mentes certas, você consegue ter uma bomba aí para algumas Exato. coisas. Vai Isso é gerar ótimo. ótimas respostas. Concordo com você. Mas mudando um pouco aqui o norte do bate-papo, a gente já está caminhando para o final, tá? Não se desespere, não vou te deixar sem dormir nessa noite. Mas Tá bom, assim, eu tava indo. hoje você está ligada a uma gravadora, né? Estou. Tanto no âmbito da banda quanto no âmbito pessoal, né? Que você comentou. Não, não, é porque o âmbito banda define meu pessoal. Ah, tá. Entendi. Eu sou preto no branco, entendeu? Entendi. Então a sua carreira solo depende também muito do que a gravadora permite ou não permite Sim. você fazer. Cara, Uhum. que louco isso. Interessante demais esse universo, né, que para mim é totalmente não conheço zero dessa realidade, mas eu acho que é muito louco você ter. E como que é essa vivência de ter uma grande, né, gravadora por trás aí dos projetos, das iniciativas, tanto pessoais quanto da banda? Aquelas, né? Tipo assim, começa a pensar um pouquinho melhor sobre o que vai falar agora. É, eu acho incrível e sou muito grata, porque eu me sinto muito bem amparada. Eu sou muito bem amparada, Tá, entende? Então, eu tenho que contar, eu tenho uma equipe que vai promover a música, que que vai legal. pensar nas estratégias para chegar, como que a gente vai impulsionar, entendeu? Então, tipo, Tem um monte de vai ter mente pensando lá. exato. Então, eu era uma artista independente, né? Uhum. A questão do artista independente é que são vários perrengues que você precisa passar, porque são muitas áreas para você conseguir impulsionar, fazer sua música chegar e canais de YouTube, Spotify, Deezer, Tidal, e você colocar isso nas grandes mídias, você ter os contatos para chegar nas grandes mídias, para ver. Agora, Eu Sou a Voz saiu e o Google Gloss falou sobre, Léo Dias falou sobre, independente de ser uma mídia gospel, secular, né? Enfim, para mim mídia é mídia, então não divido, é só para entender. Claro. Então, é muito bom, né? Mas como qualquer gravadora, pede que os trabalhos existam em determinado tempo, em determinado momento. Você precisa estar nisso. Então, a liberdade que existe em ser um artista independente, fazer as coisas da sua forma, não existe, assim. Tipo, a não ser que você já tenha um grande nome e você consegue negociar melhor. Como a gente tem, né? Dentro da esfera da banda, a gente consegue negociar melhor algumas coisas com a gravadora, por já ter uma história aí, né? Que nem Legal. foi implantada necessariamente por nós, foi uma outra galera que veio, maravilhosos, que sou apaixonada, Clóvis, Wes, grandes compositores, né? Letristas e músicos, produtor também, o Wes é produtor também. Então, já há uma voz maior, Boa. entende? Eu acho que é assim em qualquer nicho, né? Que você precisa ganhar o respeito para que as pessoas confiem que você tem algo a dizer realmente, né? Então, são processos aí. Acho que tudo vai ter prós e contras. Tem os prós, né, de ser artista independente, a liberdade criativa, artística. Só que se você tem tudo isso, mas não tem um alicerce massa ou uma equipe que
te ajude a pensar nas coisas, a lançar os projetos, sabe? Então você não vai ter muito o que fazer com essa Sim. sua liberdade. Então, eu lembrei o que é que eu vou fazer com essa tua liberdade? Minha mente toda hora fala uma Desenterrou. palavra, leva para música. Mas, enfim, aí a gravadora, ela faz isso. Então, é muito legal, é muita responsabilidade. Nossa. E é muito aprendizado, assim, é um aprendizado constante de saber como o mercado fonográfico funciona, como que as pessoas recebem o mercado gospel, que é muito diferente do mercado secular, assim, os nichos que existem dentro dessa cena. Então são várias coisas a serem estudadas e respeitadas, assim, né? Cara, que Eu interessante. te respondi? Respondi, né? Respondeu muito, muito, muito claro, porque eu sempre fiquei curioso em saber como que funcionava esse universo, né, de ter uma grande gravadora, uma grande produtora por trás, assim. Sim. Não, e a pessoa é maravilhosa, assim, eu super respeito os artistas, eu amo Que demais a legal, Renata, é uma querida. muito Então, bom. Deus foi muito cuidadoso também de me colocar no lugar que acredita nas ideias, sabe? Sim, e isso também, né? A gente começou, eu comecei lá no início do programa falando a respeito dessa questão do nicho, né? Do nicho gospel e tudo mais. Mas é interessante ver, né? Como que as grandes gravadoras também enxergam, né? Esse mercado, esse nicho. Né? E ver que tem voz, né? Que tem voz, que tem relevância. Quer você goste ou não goste de taxar como gospel ou não, as grandes gravadoras enxergam, né? A sua Enxerga. gravadora e É outras porque a enxergam. gente precisa entender que a gente vive num país capitalista, né? Claro, claro. Isso. Então, a partir do momento que algo gera dinheiro, então Não, mas é que eu falo isso que as acho que até grandes 10 anos empresas. atrás, 10 anos atrás a gente não tinha E, e tem essa cristão pra caramba abertura. no Brasil. Se elas. É, porque até 10 anos Ah, atrás. sim, sim. Mas é exatamente por isso, né? Porque ela vai percebendo o nicho, como tem retorno, né? Pô, Sim, sim, tipo, total. cristãos, assim, é a religião que cresce no Brasil. É. E até que não é cristão também precisa de um momento de alento e de Uhum. tranquilidade. Escuta uma música cristã, então é um Pô, baita mercado, é um baita mercado. a gente viu isso muito com o Regis Danese, né? Fazendo lá o Entra na Minha Casa, que, pô, você via dentro da igreja, você via na roda de samba lá da galera que tava fazendo o churrascão no, Exato, no sábado, mano, programa de TV, no Gugu, tava todo mundo tocando Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. sim. Então foi. Vez que ninguém explica Deus, que é do preto e no É, branco, esperando por quê, que a gente lançou agora. Tipo, a uhum, gente vai vendo as versões e onde está, e a gente fica, caraca, cara, que incrível. Deus é muito incrível, assim, sabe? louco, é muito louco isso, sensacional. Bacana demais ver esse movimento todo. Acho fantástico ver a soberania de Deus Sim, agindo em todas essas coisas de forma exato. que Ele seja glorificado em meio a tudo isso. É fantástico. Tá. Lorena, cara, não tenho nem palavras para agradecer esse bate-papo aqui, que para nós foi muito bom, enriquecedor. Espero que você que esteja nos ouvindo e nos assistindo também tenha a mesma opinião que eu, que foi, ó, filé. Foi muito bom mesmo. E já fica aí um pré-convite para você voltar, né, a este programa humilde, Uau! simples, pequeno, né, mas que é feito de coração. Que é para você, fica aí o convite para você retornar a este programa num futuro próximo, Lorena, porque foi muito bom conversar com você. Meu, Jeff, eu amei mesmo. Eu vou te reduzir já. Sou paulistana é assim, né? O Jefferson, Jeff. Jeff, André, Deia. não, é assim, mas Não, paulistano pode ser. tem essa arte, né? Ele tem essa arte do diminutivo, né? É, exato. Mas eu sou muito grata, obrigada pelo convite. Foi muito leve, fluida a conversa. Realmente os mares nos levaram aí na troca. Aprendi muito, foi muito bom te ouvir. E que a gente continue somando, né? Com boas expectativas para o futuro aí Com certeza. do cristianismo no Brasil, da boa música, da boa Muito bom. arte, da boa vivência de Cristo, né? Com Que é certeza. importante. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado mesmo.
E para você que está beijo, nos gente. ouvindo, você que está tem um delay aí, que é normal, está online, então existe um delay de eu falar, chegar para ela, dela falar, chegar para mim. Então, se às vezes atropelou alguma coisa, nos perdoe, me perdoe, Lorena, mas é por conta deste delay que acontece das tecnologias. Espero que você tenha gostado. Compartilhe este programa. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube. Estamos também no Spotify. Siga a gente lá. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, e compartilhe este programa com todo mundo, porque eu quero dominar as galáxias. Eu quero que isso chegue lá em Urano para a galera ouvir, beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo Coffee Talk no ar. E valeu, falou, falou, falou!